Fábio Moraes falando aqui e esse é mais um Negócios na Prática, quadro do Concretiza Podcast. Aqui eu converso com empreendedores que trazem dicas valiosas que eu gostaria de ter escutado no início da minha jornada sobre gestão, liderança e performance. Já aproveita e comenta lá no Instagram, @concretiza.podcast, o que está achando. E se você sonha em reformar seu AP, conheça a nossa patrocinadora, a Decora Fit. Fazemos o seu projeto 3D, mostramos o orçamento completo e executamos a obra do início ao fim. Tudo com uma só empresa, com prazo e custo definidos desde o começo. Segue lá no Instagram, @decorafit_br ou acesse decorafit.com.br. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Concretiza Podcast, o lugar onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes e aqui você aprende a empreender, liderar e construir resultados sólidos, porque negócio bom na prática é aquele que se concretiza. Bom, tem gente que gasta milhões tentando vender e tem gente que faz o próprio cliente vender para ele. Hoje eu recebo o cara que transformou indicação em método, empresa em movimento, fundador da Base Viral e criador do método VPI, Rodrigo No. No, é um prazer, cara, enorme te receber aqui. Eu tenho certeza que hoje, além de um bate-papo muito legal, acho que vai ser uma aula pra turma aí. Bem-vindo ao Concretiza. Eu que agradeço, Fabião, obrigado pelo convite. Gostei dessa introdução, cara, vou copiar. Gostou? Tá? Boa. Muito bom o texto. Adapta porque, no final das contas, é isso que nós estamos fazendo todo dia aí, né? Transformou indicação em método, empresa em movimento. Bem legal, cara. Vai ser um prazer a gente falar um pouco mais sobre isso. Muito bom. Cara, antes da gente poder falar um pouquinho sobre o método, sobre a Base Viral, e até antes de você virar essa referência, cara, em marketing hoje no Brasil, quem era o No, né, profissionalmente? Como é que você começou? Bom, eu sou gaúcho, né? Nasci em Porto Alegre, minha família toda do interior do Rio Grande do Sul. E eu sempre fui um vendedor, cara. Na escola eu vendia figurinha, vendia tazos. Batia a figurinha também? Batia também. Eu era o melhor de vender. Eu não tinha muita habilidade ali, eu sempre perdia na batida. Mas eu vendia as que eu conseguia. Boa. Eu cortava a grama do vizinho, sabe? Eu sempre vendia chocolate, bolinho, eu sempre tava vendendo alguma coisa, fazendo algum rolinho assim. Acho que, não sei se direta ou indiretamente, influenciado pela minha mãe. Minha mãe é uma excelente vendedora, trabalhou com vendas a vida inteira. Me lembro que ela me levava quando era criança, assim, bebê, pra ficar no chão do escritório onde ela trabalhava e eu ficava lá ouvindo ela vender. Então acho que muito veio daí, né? E ao longo da vida, cara, isso sempre veio me acompanhando, assim, em todas as oportunidades. Com 20 anos eu fundei a minha primeira empresa. Ela se chamava Viagem Mania. Era uma empresa, um e-commerce de viagens. A gente vendia viagens curtas pela internet. Então, era sempre uma viagem de final de semana de 2 ou 3 noites. Esse era o meu nicho, eu vendia só esse tipo de viagem. Então, o Fabião tava lá, daqui a pouco, quarta-feira, o que eu vou fazer esse final de semana? Entrava no meu site e descobria um hotelzinho novo, um lugar novo, num raio de até 300 quilômetros da sua casa para viajar. Esse foi o meu primeiro negócio. E, resumindo assim um pouco a história, eu fiquei 4 anos com essa empresa e vendi esse negócio para um grande grupo de turismo em Florianópolis. Na época se chamava Grupo SB Tour, através do meu grande mentor e parceiro aí, Leandro. E, cara, foi quando eu fui trabalhar como executivo dessa empresa. Eu virei diretor de marketing e vendas dessa empresa nesse movimento. Isso foi que ano, não? Isso 2012, aproximadamente. 2013, por aí. Eu fundei a empresa fim de 2010, mais ou menos 2013, 2014. Eu me mudei pra Floripa em 2015. E foi aí que eu entrei nesse universo do mundo das indicações. Porque a primeira coisa que eu fiz, Fábio, quando eu cheguei nessa empresa, foi perguntar para os meus clientes uma pergunta bem simples que a maior parte das pessoas não faz para seus clientes, que é a pergunta: como você me conheceu? E eu percebi que a maior parte dos meus clientes vinha por indicação, que deve acontecer com quem está nos ouvindo também, na Decora Fit também. E aí me caiu essa ficha: pô, se eu já vendo tanto por indicação sem fazer nada, o que vai acontecer se eu montar um programa de estímulo às indicações? E para resumir bem a história, foi assim que eu fui jogado aí nesse universo das indicações, né? Esse foi o grande gatilho que me fez começar tudo isso. Cara, olha que coisa louca, né? Às vezes as pessoas acham que o melhor vendedor da tua empresa é aquele cara, aquela pessoa do time que você tem lá, o outlier. Na verdade, cara, ele realmente pode ser o seu melhor o cliente que você já atendeu. Então, eu acho que, cara, foi um insight gigante que você teve. E na prática, todos nós sabemos disso, que a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né? Que o business de indicação, por exemplo, todo negócio tem indicação, as pessoas indicando e tal. Mas eu nunca tinha visto ninguém que tivesse produtizado, criado método para isso, e isso virado de fato uma empresa. É você transformar a indicação num business
E, cara, isso virar um negócio do tamanho que virou a base viral aí. Sim. Né? Como que foi essa introdução para esse método? Enfim, explica um pouco como é que nasceu isso. Tem uma frase que eu falo muito para meus gestores lá da minha empresa, que é a seguinte: em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. As pessoas vão esquecer. Muitos empresários, muitos líderes e gestores reclamam disso. Porra, eu falo para os meus colaboradores a mesma coisa e eles esquecem. E aí eu respondo, sim, e qual é a sua dúvida? É normal isso acontecer, sobretudo com aquele colaborador mais júnior. Às vezes a gente mesmo até esquece. Imagina o júnior. Então, isso me acompanha há muito tempo, né? Essa vontade, essa intenção de sempre anotar as coisas, escrever e documentar. Quando eu comecei a fazer o meu primeiro programa de indicação, eu não sabia muito bem, sinceramente, o que eu estava fazendo. Eu estava só tendo ideias e testando e implementando. E aí foi um case, e aí outros empresários me procuraram, e outras empresas me procuraram, e um amigo me procurou, e eu fui ajudando. Belo dia eu falei o seguinte, cara, e se eu parasse aqui um dia e refletisse sobre todos esses projetos que eu já fiz e anotasse numa folha de papel todas aquelas coisas que eu fiz que sempre deram certo? Isso você ainda estava como executivo na outra empresa de turismo. E aí vocês chegaram a criar método lá, como foi para isso? Ou tinha algum programa dedicado lá dentro ou não? A gente criou um programa de indicação, foi um grande sucesso, mas de maneira empírica, porque foi o primeiro da minha carreira. Então eu criei por tentativa e erro. E fui acertando, errando. Ao longo dos 4 anos que eu fiquei como executivo, o negócio foi dando certo. Só que depois, quando eu tinha que ensinar isso para as outras pessoas, não podia mais fazer por tentativa e erro. Foi aí que eu tive esse insight. Putz, deixa eu anotar aqui as coisas que eu já estou fazendo que vão dando certo. E essas minhas anotações, o meu conjunto de anotações, as atas das reuniões, as ações que eu tinha implementado e que tinham dado certo, elas viraram a base do que é a minha metodologia hoje. Eu só tive que parar e organizar todo esse conteúdo, porque tudo já estava anotado, rascunhado num papel. Então, o que é o método VPI? O método VPI é o resumo de todas as tarefas e todas as ações que uma empresa precisa fazer para ter sucesso com um programa de indicação, baseado no que eu fiz e que deu certo. O que eu vejo é que a maior parte dos profissionais perde essa anotação. Ou melhor, nem fazem essa anotação. Fica só na cabeça deles, aí daqui a pouco ele está fazendo outra coisa da vida, aí daqui a pouco ele esqueceu, ou daqui a pouco um cliente falou alguma coisa para ele que foi um insight legal e ele só disse que legal, mas também perdeu o conteúdo e não anotou. Então essa base de conhecimento, mesmo sendo feita em rascunho, eu julgo que esse tenha sido um dos maiores acertos da minha carreira. E depois foi só parar e organizar o conteúdo. E daí surgiu a metodologia a partir disso. Aí você criou o método, e aí que movimento que foi para quando você fundou a base viral, né? Porque teve esse método, você estava ainda como executivo ou você já tinha saído? Eu já tinha saído. A cronologia foi o seguinte: eu vendi a empresa para o grupo de turismo, assumi como executivo. Um dos primeiros capítulos da minha história como executivo foi ter essa epifania e descobrir que meus clientes me vendiam já muito por indicação. E aí eu comecei um programa de indicação de maneira empírica, do jeito que eu achava que tinha que ser, sem saber direito o que eu estava fazendo. Tive muita cancha, né? Muita confiança lá dos executivos da empresa para me dar essa liberdade de testar essas coisas. Aí, Fábio, quando deu certo pra gente, N outras empresas nos procuraram. E eu comecei a ajudar todo mundo e vi que funcionava para mais gente. Quando funcionou para mais gente, eu passei a anotar essas coisas num documento. E daqui a pouco, o movimento já estava tão grande, eu escrevi um texto no LinkedIn um dia que aí aquilo ali deu um boom e eu vi, cara, isso aqui não é só um método, isso aqui é um mercado. E digo mais, é um oceano azul. Porque ninguém está falando disso no Brasil. Foi aí que eu comecei a preparar a cancha, comecei a preparar o campo para voltar a empreender, né, e fundar a base viral. Então, quando eu concluí o meu período lá de 4 anos como executivo, entreguei lá as chaves, né, entreguei tudo conforme combinado. Então, eu voltei a empreender e essa empresa que eu fundei foi então a Base Viral. Me mudei para São Paulo e fundei a Base Viral já aqui em São Paulo, nesse meio tempo, né? Então, isso que ano que foi? Base Viral fundada em 17. 17. Exatamente. Eu comecei como Rodrigo Noll, né? No início eu fazia umas mentorias, achava que eu ia ser infoprodutor, lançador de curso, influencer. Comecei a produzir conteúdo, né? Isso foi importante no começo, né? Não existia a Base Viral bem no comecinho, quando eu já ganhava um dinheirinho com isso. Mas logo eu vi que, cara, eu precisava estruturar isso como negócio mesmo. E aí eu fiz a marca Base Viral e aí tudo deslanchou. Tudo começou. Cara, a gente tem visto aí que o marketing digital, cara,
praticamente ele virou do avesso aí nos últimos 2, 3 anos ali. Tem muitas iniciativas que vêm acontecendo. Como que você vê aí hoje o programa, a metodologia VPI inserida no marketing digital? Você acha que o próximo passo do marketing digital é voltado para indicação? Qual que é a tese que vocês têm aí, olhando um pouco para esse mercado, cara, tão escalável como a gente tem vivido hoje aí? Cara, o digital, né? O digital, coloco entre aspas, ele nada mais é do que uma ferramenta, ele é um canal, né? Você sabe disso. Então, ele vem para potencializar qualquer coisa que você faça na vida. Minha empresa é potencializada pelo digital, mas o digital por si só, na minha visão, ele não é o mercado. Ele é a ferramenta de comunicação e divulgação. Então, no passado, você fazia um programa de indicação e o primeiro desafio que você tem ao lançar um programa de indicação é fazer os teus clientes saberem que ele existe. Tem muita empresa por aí com programa de indicação, os clientes nem sabem que o programa existe. Sim. Mal gerenciado, mal feito, a gente vai entrar um pouco mais nisso daqui a pouco. Fazer o cliente saber que o programa existe, eu faço isso me comunicando com o meu cliente. E o digital me fornece diversas ferramentas para que eu possa me comunicar cada vez mais com o cliente. Sim. Eu acho que o digital e quem vive do digital como fim, mentorias, cursos, etc. e tal, eu acho esse um mau negócio. Porque é um negócio que tem uma barreira de entrada muito baixa, é um oceano muito vermelho, tem bastante competição. Eu digo que o digital é a nova compra coletiva. Lembra do Peixe Urbano, do Groupon, essas coisas? Cara, o que era aquilo ali? Era um mercado digitalizado que atraía empreendedores iniciantes e desqualificados, atraídos por dígitos e números. E comodidade, facilidade. E facilidade. Baixa barreira de entrada, altíssima competição, mercado que não dura, logo ele fica ruim, mas agora tem um monte de empreendedor que foi jogado aos leões e precisa pivotar e fazer alguma coisa. A minha primeira empresa de turismo começou como compra coletiva. Então, na minha opinião, o principal papel do digital hoje, do jeito que ele é formar empreendedor novo, cara. Só que ele é um mercado que não se sustenta, na minha opinião. E tem mais um elemento do digital que para mim é muito positivo. Eu subi o meu primeiro anúncio para o Facebook em 2010. Eu invisto em anúncios online há 15 anos. Caraca, 15 anos. Cara. Quando fundei essa minha primeira empresa de viagem em 2010. Subi o meu primeiro anúncio. O lead era 14 centavos. Boas épocas, hein? Porra. Cara, em 15 anos, todos os anos, sem exceção, o custo do lead subiu. Vai continuar subindo. Não me mata quem está nos ouvindo. Para mim, quanto mais encarecer o lead, melhor. Óbvio. Porque aí mais empresas vão precisar de canais proprietários, diretos e orgânicos para vender como indicação. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que o digital ele está numa transição, como você falou bem. Não acho que vai se sustentar e vai durar como fim, mas como ferramenta, talvez seja a melhor ferramenta que a gente já viu nas nossas vidas. Cara, então, assim, a gente tem visto alguns movimentos, não só Brasil, mas mundo ali, olhando um pouco o que tem feito o IA nos negócios, né? A gente fala, cara, a empresa hoje que não está olhando para IA, a empresa está morta, né? Em termos de otimização de processo e etc. Eventualmente, a gente consegue fazer uma analogia, colocando que a empresa que depende exclusivamente hoje de tráfego para venda, se ela não olhar muito, muito friamente para isso, ela, cara, tem chance de morrer em pouco tempo. Aí. Afirmo e tenho provas. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu sempre digo assim, se você tem uma empresa que depende só de tráfego pago, por exemplo, você não tem uma empresa, você tem um funil. E boa parte da tua prosperidade está na mão de algo que você não controla. Simples quanto isso, cara. É verdade. É uma posição péssima para se estar. Então, beleza, você pode estar ali por um tempo, mas você quer sair dali. Porque além de ser algo que você não controla, é algo que só encarece. Né? Às vezes você acerta um hackzinho, uma coisa, beleza, mas no grande movimento você piora. Então eu acho que vai acontecer aqui no Brasil o que aconteceu já em mercados mais maduros, como o americano. Hoje nos Estados Unidos as empresas elas já nascem com um programa de indicação proprietário. O programa de indicação ele é um canal de aquisição de clientes próprio que você controla, sem depender de anúncios, sem depender de algoritmos. Então, cara, uma coisa que é meio no-brainer, assim, quando o custo de aquisição de clientes, ele acontece o que vem acontecendo, que ele só aumenta. Tem várias empresas de vários amigos meus que não existem mais, cara. Isso desde quando eu comecei. Desde quando você começou a falar. 10 anos atrás, tem um monte de empresa que se inviabilizou pelo aumento do custo do tráfego pago. Que loucura, cara. Então, depende da tua margem, depende da tua capacidade de gestão, que eles tinham margem mais apertada, uma gestão pior, esses aí já foram. Ou ele foi empurrado para descobrir novos canais de aquisição. Sim.
Né? Então eu não tenho dúvida nenhuma, tem muitas provas de que isso vai continuar acontecendo. Show. Cara, a gente entrando um pouquinho no detalhe aí sobre o negócio em si, né? A metodologia VPI básica, ela hoje é o que embasa todo o sistema do que acontece dentro da base viral. E explica um pouquinho, cara, o que é a metodologia, né? O que você, obviamente, cara, acho que tá claro aí pra todo mundo, pra turma aí, que você pegou os melhores ensinamentos que você teve, os melhores insights que você teve ao longo desses 4 anos lá que você ficou pra poder... E eu acredito que isso é um organismo vivo, né? Vocês devam evoluir isso, cara, mês após mês, ano após ano. Mas o que é a metodologia? Quais são os principais pilares ali? O que vocês se embasam aí para hoje a base viral tá aí da forma que tá? Legal. Então você falou bem, a metodologia é a espinha dorsal, é o segredo por trás de tudo que a gente faz. Todos os nossos produtos, livro, curso digital, consultoria, que é o carro-chefe, tudo são formatos diferentes de entregar o mesmo produto, que é a metodologia VPI. O método VPI é o exato conjunto, é o exato passo a passo que qualquer empresa precisa fazer para ter sucesso com marketing e vendas por indicação. Os fundamentos da minha metodologia são trabalhar baseado em dados, colocar o cliente no centro e PDCA de melhoria contínua. Perfeito. Essas 3 coisas não fui eu que inventei. São clássicas técnicas de gestão. Na prática, como que eu embalo isso ali no método VPI? A primeira etapa, o primeiro estágio do método é perguntar para os clientes como o meu programa de indicação deveria ser. Se o meu programa de indicação tivesse algum incentivo ou alguma vantagem, que vantagem deveria ser na sua visão, cliente? Muito empresário faz programa de indicação e ele empurra a goela abaixo, um cashback, um desconto, uma coisa que o cliente não quer. Cara, isso é a mais pura verdade. A gente acha que tem um programa, um rascunho de algo lá, chamamos de indicação, mas é muito assim, putz, vamos dar um desconto aqui na área de produto, putz, que ele vai e tal. Vamos criar uma campanha e tal. Mas, cara, a gente nunca parou para olhar para isso da forma como deveria, cara. Então acho que isso é uma coisa, o pessoal que tá assistindo aí, acho que é a coisa mais normal que se tem, que você acho que deve encontrar isso todo santo dia nas empresas, né? Todo santo dia. Quando você faz isso, você diz assim para mim, eu não coloco o cliente no centro e não trabalho baseado em dados. Então eu só começo projetos a partir de uma entrevista que eu faço com os teus clientes. E esses dados vão me tirar daquela zona de ideias e a gente fica aqui discutindo de quem que é a ideia mais legal, sabe? Então essa é a primeira fase, o primeiro estágio. A segunda parte, Fábio, é a parte de mecânica, quando a gente cria o funil do programa de indicação. E novamente eu trabalho aqui baseado em dados. Então, às vezes eu vou fazer entrevista com o teu cliente, o empresário fica preocupado, porque ele diz, nossa, o meu cliente vai me dizer algo que eu não posso pagar. Não pode pagar para uma indicação, mas e para 2? Ou para 3, ou para 5 novas vendas? Quanto que você pode pagar por uma venda? Nessa segunda fase, eu vou lá e calculo o teu CAC atual. O melhor programa de indicação que a Decora Fit, por exemplo, poderia ter é o cruzamento do que o cliente quer com o que a empresa pode gastar para fazer uma venda. E o que ela pode gastar para fazer uma venda, geralmente é o CAC que você já está fazendo hoje. Porque se você está vivo hoje, trabalhando, porque o teu CAC, ele é sustentável. Pode ser que você não esteja satisfeito. Satisfeito, sim. Mas ele é o que é. Sim. E você está aí performando. Então, obviamente, a gente sempre tenta puxar aqui para baixo. E a terceira parte, cara, é a mais importante de todas. Ter um programa de indicação não dá dinheiro para ninguém. Ter um programa de indicação bem operado e bem gerenciado, que o teu cliente é lembrado de indicar de maneira intencional e elegante, é aí que mora o dinheiro. O que mais tem por aí, eu vejo todo santo dia, é a empresa que tem programa de indicação, eu vou fazer um cliente oculto na base dela, os clientes não sabem que o programa existe. Então, o meu trabalho não é montar programa de indicação, não me contrate para eu montar o seu programa de indicação. Se me contrata para eu gerenciar o teu programa de indicação no dia a dia. Esse é o meu trabalho. Então, assim como qualquer outro canal, o programa de indicação precisa ser gerido, otimizado, melhorado, desenvolvido, operado, precisa comunicar, precisa tratar diferente quem tem 0 indicações, quem tem uma, precisa mudar a recompensa de vez em quando, precisa fazer uma novidade para o cliente voltar, precisa lembrar o cliente de novo. O fato não é só porque você botou uma recompensa que o cliente agora vai acordar todos os dias pensando em te indicar, sozinho. Sem dúvida. Esse é o terceiro pilar da metodologia, é o PDCA, melhoria contínua, gestão e otimização. Acho que esse é um bom resumo do que é o método VPI. Monta e faz ele nascer certo, essa é a parte menos importante, e depois opera ele corretamente no dia a dia, porque ela é uma ferramenta de geração de leads e vendas para o negócio. Eu até desafio aí a turma que de fato não fez esse teste ainda a fazer, né? Mas a gente testou, eventualmente, a gente fazendo o nosso melhor criativo para fazer tipo uma campanha de um post ali, um Reels impulsionado.
E a gente fez um outro teste, eventualmente trazendo um cliente de fato, que teve lá a casa entregue, o sonho realizado, etc. E a gente impulsionou esses dois. Cara, o nível de engajamento, o nível de conexão que o cliente falando de fato da tua empresa traz, é exponencialmente maior. Então acho que não tem dinheiro no mundo que pague o que um cliente vai poder te trazer de resultado para outro cliente. Porque a gente costuma dizer que quando vem indicação, cara, assim, a chance de conversão é mais de 60%, assim. Porque é uma pessoa real, né, que viveu uma dor real, comprou de você, do seu produto, todo o seu serviço e tá trazendo para você, cara, compra porque eu tô chancelando aqui embaixo. E quer saber uma curiosidade? Isso é algo enraizado no nosso DNA. Isso é um comportamento de sobrevivência do ser humano, você sabia? Desde a época das cavernas, lá, Homo sapiens, sobrevivência, evolução. Vamos tentar aqui existir na face da Terra. Existe um livro bem interessante que chama Sapiens, conta a história da humanidade. Ele explica que nós, Homo sapiens, nos sobressaímos em relação a outras espécies, porque a gente passou pela revolução cognitiva. O que era isso? A gente aprendeu a conversar e se comunicar uns com os outros. Desenho na parede, não sei o que, aquelas coisas. E a primeira coisa que a gente falava uns com os outros eram indicações. Não vai lá o mamute vai te comer vivo. Vai lá tem caça e alimento fácil para você coletar. Indicações fizeram parte da nossa sobrevivência na face da Terra. Seres humanos vivem em tribos, né? A gente que tem interesses em comum vive em tribos, né? Em conjuntos. Quem gosta de Fórmula 1 anda com quem gosta de Fórmula 1. Quem gosta de vinho anda com quem gosta... tribos. Sempre tribos. E é explicado por esse comportamento humano, cara. Então, se eu te dou uma indicação legal de uma série do Netflix, um restaurante, eu tô ganhando uma moralzinha, eu tô reforçando meu laço social contigo nessa tribo e ela tá ficando mais coesa. Se eu passei por uma situação ruim, eu quero que você sobreviva e que você não se dê mal também naquela situação. Um restaurante que não é legal, sei lá, então eu vou te dar uma indicação negativa também. Então isso não é uma tendência, não é uma moda, não é uma ferramenta, não é uma tecnologia, isso é DNA, cara. Eu acho que eu nunca tinha pensado disso dessa forma, assim. Isso fez a gente estar aqui hoje. É muito louco isso. É muito forte, cara. Sobre a metodologia ainda, você desenvolve essa ferramenta para a empresa poder gerir e acompanhar isso. E normalmente você entrega isso e as empresas tocam vamos dizer, a retroalimentação. Como que é isso, a operação disso no dia a dia? Porque o que eu mais tenho visto é que, tudo bem, a gente cria método, desenha, implementa. Por exemplo, na Decorafit eu tenho batido em algumas rotinas e voltado a alguns primórdios, cara, que a gente fazer o básico, o arroz com feijão bem feito, né? Como que você tem garantido junto aos executivos ali que o método ele continua sendo reaplicado mês após mês aí? No passado, cara, o meu modelo era: me contrata, eu vou implementar para você, te faço os playbooks e eu saio. Era um modelo muito fácil de vender, sexy, porque você como empresário se diz: ok, eu vou fazer um investimento pontual, controlado, que tem data para acabar. Beleza. Só que é um modelo que não funciona. Ele é mais legal na teoria do que na prática. Porque uma vez que eu saio, no primeiro mês você vai bem, no segundo, no terceiro estourou um incêndio, no quarto você perdeu o teu funcionário que fazia isso, o negócio morria. E aí o cliente voltava e me contratava de novo e começava tudo do zero. Eu aboli esse modelo, não acredito mais nele, e o nosso modelo hoje é um modelo de gestão continuada. Então a gente tem contratos anuais, por 12 meses, automaticamente renováveis. Você me contrata para que eu faça a operação continuada. Você delega para mim a dor de cabeça e a responsabilidade de fazer a operação no programa de indicação, para que tu possa focar no teu básico, no teu core e nos teus outros canais de aquisição de clientes. Geralmente eu trabalho em parceria com os times de marketing das empresas dos clientes e ele fica com a parte boa, que é receber leads indicados. Ele faz o trabalho dele, que é vender o serviço dele. Eu não sei vender Decorafit, você sabe. Mas a dor de cabeça de operar, ver o que precisa melhorar mês que vem, trocar as comunicações, decidir quando que é a hora de mudar de estratégia, quando é a hora de acelerar, quando é a hora de fazer qualquer alteração no programa. Isso eu faço. É a grande vantagem. Meu LTV hoje é 3 anos, né? A média de permanência dos clientes que estão com a gente. Legal. Então a grande vantagem é isso. Os caras enxergam isso, né? Ele delega a dor de cabeça para mim e fica com a parte boa, bate a meta dele de lead e basicamente esse é o modelo que a gente trabalha hoje. Legal. Não, antes da gente falar um pouco sobre, cara, o tamanho da base viral e um pouco do como é que vocês estão operando hoje aí, qual que é o teu maior desafio hoje? Quais estratégias, o que você tem feito para poder
Porque imaginando que teu LTV, eles são 3 anos, então você fica, então automaticamente tua equipe cresce também. Imagina que você deva trabalhar em squads ali, para isso poder crescer. O que você vê hoje como, cara, além da conscientização, né, que acho que a gente falou aqui que é um ponto bastante importante ali para o empresário ele entender que ele precisa disso, né? Sim. Porque até então ele sabe que existe indicação, óbvio, mas ele não faz ideia que isso pode ter um método ou algo para poder ajudá-lo, né? O que você entende ali que são os principais desafios da Base Viral hoje? Cara, quando eu comecei, ninguém sabia que isso existia. Ninguém sabia que isso era possível. Até hoje, né? Eu diria que a maioria do mercado não sabe que dá para otimizar suas indicações. Mas a gente, ao longo desses últimos 10 anos, fez um bom trabalho, sabe? De posicionamento, de produção de conteúdo, de ser alguém, né? A gente tem um Instagram com mais de 100 mil seguidores, eu tenho um livro publicado, eu tô nos melhores grupos empresariais, sou membro, palestro nos melhores eventos, a palestra do TEDx sobre o assunto é minha. Cara, os maiores cases do Brasil são nossos. Então, eu acho que a gente fez um primeiro tranche, assim, nesses últimos 10 anos, relativamente bem feito de colocar esse assunto no mapa. Eu acho que agora um número considerável de empresas sabe que isso existe. O meu grande desafio do momento, o desafio atual, ele é um desafio de transformar isso em algo nice to have, tipo, putz, legal, cara, para uma coisa mais urgente, mais must have. Um negócio tipo, putz, eu preciso começar. No passado, quando eu começava a falar sobre esse assunto, o empresário me dizia, cara, que legal, parabéns, cara, muito criativo, vamos falando. Era, putz, legalzinho. Hoje já mudou bastante isso. Hoje a gente já recebe um monte de gente dizendo, cara, se eu não fizer, eu vou quebrar. Mas isso por causa do mercado. O anúncio encareceu muito, a entrega orgânica da rede social diminuiu bastante, os salários só aumentaram, a concorrência só aumentou, a IA diminuiu todas as fronteiras de tudo. Então, o custo de aquisição de clientes vem sendo aumentado incessantemente, né, constantemente. Então, eu acho que naturalmente o mercado está nos empurrando para a gente ser um must have, uma coisa necessária. O meu desafio é acelerar esse processo. Por isso que eu brinco, né? Quanto mais encarecer o anúncio, melhor para mim. Sim, sem dúvida. Porque daí o mercado empurra pra gente, né? Esse é o meu desafio do momento, cara. Transformar isso em algo mais tangível, né? E como você abriu aqui o podcast falando, mostrar que não é tão óbvio, mostrar que é mais técnico, né, e que tem diversas armadilhas no meio do caminho. E eu acho que o tempo tem nos ajudado a fazer isso, porque tem muita gente que a gente negociou no passado. Não, beleza, vamos falando, vou fazer, eu ligo pro cara hoje, e aí? Pois não fiz nada. Tá apertando. Então, diria que esse é o grande desafio, é acelerar esse processo de aumentar ainda mais o nível de consciência dos empresários brasileiros. Maravilha, maravilha. Eu diria, eu posso te dizer até por nós, né? Nós fizemos um primeiro papo. Eu não tenho dúvida que 2026 esse vai ser um projeto do nosso budget, mas eu acho que as empresas, às vezes, por exemplo, eu vejo hoje que se a gente tivesse colocado para rodar ali e a gente tivesse aumentado consideravelmente as vendas já, a gente ainda tem gaps no processo de vendas que deveria ter sido ajustados e a gente não mexeu. Então, mexendo agora. Eu quero te falar sobre isso também. Então, eu acho que assim, é um ponto muito importante os empresários, as empresas pensarem, putz, assim, cara, eu preciso vender mais. Mas primeiro, né? Teu processo de vendas está redondo, cara. Você já revisitou isso de uma maneira imersiva, né? Um deep diving ali pra você falar, cara, eu tô certo por A mais B que a gente tá fazendo melhor. Tudo que a gente podia fazer, puta, beleza. Aí eu acho que fala assim, aí quando você pluga um negócio desse, aí você tem realmente uma exponencial. O problema é que nunca tá pronto o teu processo comercial. Você nunca tá satisfeito. Agora não tem mais nada para fazer, estou pronto. Entende? E na verdade, se eu pegar o projeto que eu fiz para ti naquele dia que a gente conversou, e eu... Quanto tempo faz? Acho que faz uns 4 meses. 4 meses. E eu olhar o número que, se a gente tivesse começado, já teria adicionado de receita no teu caixa, mesmo com o teu processo de vendas médio ali, mais ou menos, já é um número que tu não gostaria de não ter faturado a mais. E um movimento que eu fiz esse ano, tô entregando aqui essa informação de primeira mão aqui no teu podcast. Eu não falei isso publicamente ainda. Maravilha. Essa objeção é muito forte pra gente. Eu preciso organizar a casa primeiro. O que a gente fez esse ano? A gente comprou uma empresa de estruturação de processos comerciais e times de vendas. Aí você fez um golaço, velho.
Então, você não entra por aqui, você entra por aqui. Aí você fez um golaço. E 26 Porque, a gente cara, vem ao mercado com essa proposta. Porque são as maiores dores, assim, acho que é inegável. Eu acho que o empresário que fala, cara, isso aí não serve, isso aí que você tá falando, é louco, não existe, acho, ninguém. Todo mundo vai falar, cara, vamos falando, eu vou colocar tal. Quando você coloca o comercial junto, cara, aí você fez um golaço. Porque o que acontecia? Ou isso... Tipo, preciso arrumar a casa antes no meu comercial, então vamos falar daqui meio ano. Mas o contrário também acontecia. Você começa o programa de indicação e começa a gerar muito lead. E aí cai lá e você não vende. É isso, concordo. Mas por exemplo, e aí por isso que é uma preocupação nata, porque, cara, vai gerar mais lead, eu não tenho dúvida. Mas aí cai lá, pô, o lead custa tão caro, a gente tá falando de CAC, né? Pô, olha o trabalho, quanto custa colocar um cliente na mesa. Aí tu não consegue converter, cara, porque o seu processo de venda está uma merda. É isso. Então agora a gente resolve esses dois problemas. Né? Uma empresa que eu já era sócio, né, antes, e basicamente a gente fez uma aquisição ali, a gente fez uma fusão operacional. Legal. E a gente vem em 2026 aí com essa proposta. Eu acho que vai ser bem legal, tá bem animado. Parabéns. Obrigado. Cara, e falando um pouquinho do tamanho da base viral hoje, né? Qual o tamanho desse business hoje, ou não? A gente é uma empresa de 10 milhões de reais de receita anual. É uma empresa light em estrutura e operação, pouco headcount. Minha estratégia sempre foi salários acima da média, tentar sempre contratar a melhor pessoa que eu consigo e ter pouca gente trabalhando. Então a gente tem lá 35 pessoas, 35 colaboradores. Já é um timezinho, não é tão pouca gente assim. Com certeza. Mais de 1000 cases de sucesso ao longo desses últimos tempos. Hoje a gente tem paralelamente lá quase 200 clientes ativos, 450 milhões de faturamento novo aferido, colocado no caixa dos nossos clientes, que é um número bem importante pra gente, é o nosso BREG, né? Com certeza. É a receita nova que eu consigo gerar pra você. E acho que esses são grandes números aí que a gente hoje tem. Show. E, cara, dificuldade com o time, cara, que você tem, como é que vocês têm olhado pra isso, né? Porque, obviamente, a gente também sofre um pouco disso, né? Desse aculturamento. Eu imagino que o seu turnover também deve ser baixo. Você procura, cara, manter a galera ali porque é isso que dá a solidez no negócio Mas, obviamente, times é sempre um desafio bastante grande, né? E como é que vocês têm olhado? Vocês têm, cara, hoje trabalhado em formatos, cara, 100% presenciais? Você tá mais híbrido, né? Como é que você tem hoje tratado isso? A gente é remoto, né, cara? A gente é full remoto, 100% remoto. Há 8 anos, desde o nascimento da empresa. Caramba. E esse é um debate longo, né? Não sou um ferrenho defensor, porque sim, porque não, enfim, acho que cada um tem seu modelo que funciona para você, pra gente tem que funcionar. Quando a gente fala em relação à cultura, até aqui no clube, né, a gente é reconhecido por ser uma empresa de cultura forte. Uma empresa remota que tem cultura forte. Como que a gente faz isso? Basicamente, eu tenho assim uma crença que cultura, ela é um tema extremamente prático e nada inspiracional. Muitas empresas tratam cultura como algo inspiracional. Eu acho isso um desperdício. Eu concordo contigo. Cultura, na nossa visão, é algo exatamente prático. Então, cara, em resumo aqui, em 30 segundos, como que a gente faz para criar cultura? Primeiro passo, você tem que dizer qual é a cultura. Como que eu fiz para dizer qual é a cultura da Base Viral? Novamente, aquela frase que eu te falei agora há pouco. Em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. Olha que interessante. Absolutamente todos os feedbacks que eu dou pro meu time, eu escrevo numa folha de papel, cara. Belo dia, eu peguei todas essas folhas de papel. Se tivesse GPT na época, seria mais fácil, né? Mas eu juntei tudo isso e todos os feedbacks positivos e negativos que eu tinha dado pro meu time ao longo dos últimos anos, ou seja, coisas que eu gostaria que eles continuassem fazendo e coisas que eu gostaria que eles nunca mais fizessem. Isso é o meu livro de cultura. O resumo de todas essas coisas. Então, você abre meu livro de cultura lá, item número 1, comunicação de alta performance. Quando você acabar uma tarefa que ficou combinado, não espera te cobrarem. Avisa que você acabou. Simples quanto isso. Isso é o meu livro de cultura, bicho. Eu acredito. Esse é o primeiro passo, dizer qual é a cultura. O segundo passo é você assinar e comprometer com todas as pessoas que estão entrando. Então, uma parte do meu processo seletivo é o candidato ler o meu livro de cultura. Eu dou 48 horas para ele fazer isso. É um livro curto, né? E ele volta dizendo se ele topa trabalhar naquele formato. Eu não aprovo o cara se ele não me der um ok formal no e-mail que eu mandei dizendo eu topo esse estilo de vocês. Cara, é uma baita insight, cara. É uma coisa mais representativa. Baita insight. Mas está documentado. E terceiro passo, que é o chave e chato de fazer. Esse cara vai te dizer que topa.
Só que ele vai forçar a barra, ele vai deslizar, ele vai sair do caminho. Sem dúvida. Até porque pode ser uma enxurrada de coisas novas. Pode. E eventualmente o cara não até tá imerso na cultura, ele vai deslizar. E esse é o trabalho chato do empresário, do líder, cara. É dar o feedback. No momento que o cara fez alguma coisa, por menor que seja, diferente do combinado, e tu não relembrar ele do combinado, jogou tua cultura no lixo. Sem dúvida. Quem tá fazendo gestão é ele, não tu. Então, feedback, na minha opinião, é a melhor ferramenta de gestão. É a melhor ferramenta de criação de cultura. Porque no momento que eu deixo passar uma coisinha, a cultura já é aquela, não é a minha. E essa é a parte chata, e essa parte que a maior parte das lideranças médias, dos líderes de primeira viagem, eles não conseguem fazer, ou não entendem a importância. Então eu sou um gestor chato, cara. Pô, Fabião, a gente combinou aquela coisa lá, na boa, na parceria, vamos lá, topa. Ah, então beleza. Então tá combinado aqui no nosso PDI, que a partir de agora combinou de novo que isso aqui é o jeito que a gente tem que fazer, conforme capítulo tal, item tal do livro de cultura. Cara, quando eu fazia gestão direta de todos os meus colaboradores, isso era impecável. E aí você vai passando, vai delegando, vai passando. Hoje eu, sim, tô feliz, né, com a nossa gestão nesse aspecto, mas eu acho que poderia ser melhor. Então, primeiro você diz qual é a cultura, segundo você comita com todo mundo e terceiro você vira o chato do livro de cultura, cara. Sim, sim. Porque uma vez que você desiste de dar o feedback, é aquele momento que eu acho que você já deveria ter desligado a pessoa. Maravilha. Porque você perdeu a esperança de que ele vai ter fit cultural e alimento cultural com a empresa. Sem dúvida, cara. Pessoal, tenho certeza que vocês estão gostando dessa aula aí. Ajuda a gente aqui no podcast. Ativa esse sininho para você receber as notificações. Dê o like aqui no episódio. Traz seu comentário. O que você gostaria de saber sobre esse mundo do marketing de indicação, que eu vou pegar nosso especialista aqui para responder pra gente. Valeu? No, pra gente colocar aí uma pitada de sal aqui no nosso papo, cara, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado da construção. Quando eu olho, cara, obviamente pro negócio que a gente tá inserido, né, tanto nesse ramo de reformas residenciais aí, que eu vejo o tamanho e a potência da indicação para esse mercado, mas também olhando o mercado de compra e venda, que, cara, um mercado que movimenta bilhões e bilhões aí hoje, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, né? E eu vejo uma relação muito fria, cara, das incorporadoras e construtoras com o cliente e, obviamente, depois até para isso poder se multiplicar, né? Eu vejo que o cliente ele tem um vale, assim, ele tem um ápice quando ele compra o imóvel, um grande sonho da vida realizado. Aí ele tem um vale, porque ele não sabe o que está acontecendo na obra dele, né? Ele passa lá 2, 3 anos num nimbo, algumas falam um pouquinho mais, outras menos, tal, mas num nimbo. E depois ele vai lá receber as chaves, tal, parece que aquele momento ali é um momento de caça às bruxas, né? O cara fica caçando pelo em ovo ali senão ele não vai ter direito de falar mais nada depois com a construtora, tal. E eu vejo que, cara, eu recebi um imóvel recentemente, cara, assim, o grupo de condomínio é um negócio de maluco. Todo mundo querendo matar a incorporadora e a consultora. Então, assim, imagino que você deva atender, cara, vários segmentos da economia. Como que você vê um pouco desse mercado, esse público, né? Como que isso poderia ser mudado, convertido para melhorar esse programa de indicação? Porque eu, sinceramente, jamais vi pessoas indicando a incorporadora. Olha, putz, os caras realmente é uma... A não ser pelo branding, né? Que é muito forte, né? Tem algumas que são muito grandes e tal. Sim. E muitas vezes o cliente não tem escolha, né? Eu compro onde, né? Eu vou escolher qualidade não tão ok, mas pelo tamanho do apartamento, localização boa. Então ele vai fazendo ali um cheque e vai chegando, vou ter que comprar aqui mesmo. Beleza. Como é que você vê esse mercado, cara? Legal. O imobiliário, o setor imobiliário é top 10 setores que mais contratam a gente. Já foi top 3, top 5 e depois outros vieram crescendo e realmente a gente tem muito projeto nessa área. Quando o projeto da indicação cai lá pra gente, o processo de venda de um imóvel no Brasil, como você bem falou, ele é um processo, assim, terceirizado, delegado, ele é um processo que, cara, eu já passei por isso, um nível, assim, de conversa com corretores, é difícil, cara, sabe? É uma coisa que realmente tem muita melhoria para fazer quando você compara isso com outros processos de outros segmentos, de outros produtos. Sim. De qualquer forma, cara, é um ticket muito alto, é uma compra de valor muito alto. A nossa tese, ela diz, cara, sempre que a compra ela tem mais importância na tua vida, você considera mais ainda a opinião dos seus colegas, parceiros, familiares e amigos. Então, setor da saúde, por exemplo, é um setor que contrata muita gente. Não vou levar muito em consideração a indicação para comprar, sei lá, uma camisa.
Pode ser que sim e tal, beleza. Mas tipo, vou lá e compro a camisa. Agora, comprar um imóvel, decidir por um procedimento estético, de saúde, coisas que têm um alto ticket ou um potencial alto impacto de dar muito certo ou muito errado na tua vida, aí a indicação ela acaba ganhando muita responsabilidade no processo de decisão de compra. Então, apesar do processo que não é tão bem feito assim, e apesar de clientes não tão satisfeitos assim, as construtoras acabam gastando muito para vender ainda assim. Então, indicação nesse meio do caminho, aquelas que já descobriram, elas acabaram entendendo que, cara, mesmo assim, a indicação acaba sendo importante, porque a compra é muito importante na vida desse cara. Então, acaba sempre sendo sucesso um programa de indicação, porque a consultora tem bastante espaço, já gasta um monte de coisa em um monte de outro canal eficiente, qualquer coisinha que ela fizer, ela já faz ali 2, 3, 4, 5, 6 vendas de um imóvel de um ticket alto e ela acaba tendo ROI nessa iniciativa de indicação. Isso é o que a gente vê muito nos projetos que acontecem lá. Sem dúvida nenhuma, cara. Se a experiência de comprar um imóvel fosse mais bem feitinha, a porrada da indicação seria ainda muito melhor. Você venderia um pouco mais fácil, teria muito mais conversão. Não essas conversões irrisórias que a gente vê das ações, né, que o mercado faz por aí. É uma rua sem saída para o consumidor. No final das contas, sempre vai ter alguém um pouquinho mais satisfeito, um pouquinho mais insatisfeito. No final das contas, toda empresa tem clientes mais e menos satisfeitos, né? Sim, sim. Obviamente que uma média de clientes satisfeitos maior sempre ajuda com o programa de indicação, mas pelo fato dos tickets serem muito altos nesse mercado, os programas funcionam, dão ROI, e o meu sonho... Mas o programa é de venda mesmo. Programa de venda de imóveis. Sim. Lotes, imóveis, sim, porque, etc, cara, mano, aquela maluquice, né? 300 corretores vendendo, o ticket é muito alto, a comissão é muito alta, e os caras eventualmente não gastam o tempo, não investem o tempo que precisaria para poder fidelizar eventualmente aquele cliente. Exatamente. E isso poder virar um processo de retroalimentação, indicação depois. É justamente por isso que tem muitos programas de indicação que dão certo nesse mercado. Poderia ter mais resultados se tivesse mais clientes satisfeitos com o processo de venda? Poderia, com certeza absoluta. Então, acho que fica essa lição de casa para esse mercado de trabalhar. E tem vários cases, né? Até próximos da gente, de quem faz o basiquinho um pouquinho mais bem feito, que tem sucesso total. Sim, né? sim. Sem dúvida. Trazendo essa correlação aí para o mercado de arquitetura, interiores e tudo mais, isso também é um outro desafio danado. Eu acho que a gente vem em um movimento disruptando um pouco esse mercado. Pelo modelo tradicional como o Brasil trabalha nesse segmento de reformas, né, que ele contrata eventualmente o arquiteto e aí ele vai contratando todas as disciplinas e vai às lojas ao longo da jornada dele. Então, hoje cada vez as pessoas têm menos tempo, querem as coisas cada vez mais rápido. Então, a gente está aí, de fato, na estrada com neblina, cortando o mato alto e disruptando esse mercado. Então, e a gente colocar todo mundo na cadeia hoje de fornecedores e nós gerirmos todo esse ecossistema é um desafio danado, ainda mais pelo lead time do cliente, né? Quanto tempo ele fica com a gente para, de fato, lá no final ele falar assim, realmente eu contrataria, eu te indicaria para um amigo ou para um familiar aqui. Então, como que você enxerga aí o mercado de reformas? Você passou por uma recentemente aí, né? Em termos desse potencial, assim, como é que você vê isso frente a esse mercado? Eu acho que qualquer empresa de serviço, né, isso é uma crença bem comum de que, nossa, então o meu cliente, ele só vai poder me indicar lá no final do processo, se ele ficar satisfeito. E isso não é uma verdade, porque quantas vezes a gente indicou algum produto ou algum serviço que a gente nem mesmo o cliente era daquele produto ou serviço, mas porque a gente sabe que é bom, porque já nos falaram tanto, a gente às vezes dá uma indicação, né? E isso rola bastante. Toda empresa de serviço, na minha visão, precisa ter preocupação com três momentos da experiência do cliente. O momento da entrada, cara, você receber o cliente, fazer um bom onboarding, já passa para o cliente uma boa impressão. Às vezes esse cara ele já pode começar a te indicar. Putz, acabei de fechar com os caras me deixaram cientes, transparentes, tá tudo certo, olha aqui que maravilha, não sei o que. Parece que é bom, pode ir lá falar com os caras. Até agora eu não tenho nada para desabonar. Então você não precisa esperar até o final do processo para o cara te indicar.
A experiência de e-mail pode ser interessante, as comunicações, né, as transparências, Sim. os status, as evoluções e, obviamente, lá no final, que é o mais clássico, que aí encerra o ciclo de sucesso do cara. Então, seja uma empresa de reforma ou em qualquer empresa de serviço, e isso faz parte dessa gestão do programa de indicação, identificar quem são os clientes satisfeitos por momento-chave da empresa e botar esses gatilhos de lembrete de indicação ao longo de todo o processo, não só lá no final. E isso faz você aumentar muito as chances de recebimento de indicações qualificadas no teu negócio. Em qualquer empresa de serviço. Cara, a gente atende muita empresa de serviço profissional lá. Advogados, contabilidades, área médica, arquitetura e decoração. E o potencial é gigantesco, porque tem um outro conceito confundido. O cara só pode me indicar quando ele foi meu cliente. Depois, só porque ele não está mais me pagando, é como se ele apagasse você da memória dele. Não, cara. Não é assim, né? Se você tiver um relacionamento, fala com ele de vez em quando, às vezes tem uma comunicação, às vezes tem uma presença em rede social, esse cara pode lembrar de ti em algum outro momento. E mesmo que ele não seja teu cliente, porque o teu ciclo é curto, ali 3, 4, 6 meses, não sei quanto é, você não está limitado a só esse período para ele te indicar. E digo mais, um case interessante que a gente fez alguns anos atrás foi um programa de lead indica lead, porque esse cliente é ser humano. E indica, leads também não são seres humanos. Então a gente fez um programa onde essa empresa era uma empresa de educação, capturava lead na internet e já na hora que o cara se inscrevia para ser lead, ele já era chamado para indicar seus amigos. Em média, cada lead indicou 8 novos leads para entrar no funil, para seguir aquela empresa, para conhecer o negócio. Porque na minha visão, o cara que consome o teu conteúdo gratuito, ele também é teu cliente. Com certeza. Então, se ele já sabe que isso aqui é legal, está feliz e satisfeito com essa qualidade, por que ele não pode te indicar? Então, acho que toda empresa de serviço, assim, deveria cuidar com essa preconceito, misconception, assim, de, o cara só pode me indicar depois que eu entregar e só lá que ele pode ter um gatilho de indicação. Acho isso completamente errado. Existem vários momentos chaves durante a jornada que são oportunidades de tu levantar novas indicações e novos leads por indicação. Cara, muito bom. E eu acho que isso é um belo insight, porque eventualmente tem um insight que a gente, uma grande pivotagem que a gente teve no negócio, que a gente saiu de uma empreiteira para fundar a Decorafit, né? Sim. E o maior incômodo que a gente tinha era que o funil de vendas, a torneira de vendas nunca teve na nossa mão. Então assim, eu não falava com o cliente final. E não era ele que me contratava, ele sempre me contratava através de um arquiteto. Mas se eu queria trazer esse insight aqui para a galera, porque eventualmente se você não tem a venda, o seu cliente diretamente na tua mão, eventualmente o programa de indicação pode ser uma arma poderosíssima, né? Sim. Se você depende vamos dizer, de uma outra empresa, de um terceiro para poder vender, mas você tem um programa desse estruturado, cara, isso pode ser um tiro de bazuca para atração de novos clientes, novos leads, que eventualmente você, cara, não faz nem ideia que... Ou traciona de uma maneira muito pequena, né? De uma maneira muito tímida, né? Sim, isso rola muito no varejo também. Às vezes você vende através de um revendedor, de um distribuidor. É isso. E realmente, você ter o relacionamento ali e poder... O segredo, assim, de você ter um programa de indicação bem gerenciado, o segredo, entre aspas, né? É você conseguir lembrar o cliente de te indicar mais. 90% das empresas do Brasil não vende mais por indicação porque elas nem lembram. Então, realmente, o programa de indicação é uma excelente arma para você fazer esses lembretes aí. Caminhando pro fim aqui, antes de você dar um recado pra galera aí, qual foi a maior concretização, ou de um sonho, ou de algo um grande goal aí que você, cara, tinha na sua vida pessoal, profissional, que você conseguiu, de fato, concretizar? Cara, que pergunta legal. Eu acho que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que são marcos para nos lembrar de que a gente tá no caminho certo. Eu sou grato por várias coisas, eu posso citar várias coisas que aconteceram na minha vida. Desde, assim, convite para grandes eventos. Fui convidado para palestrar no exterior sobre esse assunto. Foi um grande momento da minha carreira. O nosso livro ter sido best-seller. Eu lancei o livro sobre indicação. O mercado adotou muito rapidamente. A gente ser reconhecido em ambientes como o clube, né? Em 2022 eu ganhei o prêmio de membro destaque do clube no final do ano. Categoria membro nerd. Eu nem sabia que existia isso. Né? Que legal, cara, eu compartilhava esses meus playbooks, meu livro de cultura, etc e tal. A galera gostava, então foi um reconhecimento ali, né? Bacana. Até coisas pessoais, assim, ter conseguido morar no lugar que eu moro, com um apartamento do jeito que eu tenho hoje, casar com a mulher que eu sempre sonhei. Eu acho que foram várias concretizações
de que a nossa vida tá indo legal. Esse movimento que eu te contei, né, dessa aquisição que a gente fez nesse ano, os primeiros clientes já dando feedbacks positivos, você mesmo também falando isso aqui agora. Eu acho que a gente nunca pode esquecer de valorizar essas pequenas coisinhas. Um outro sonho pessoal, compartilhar aqui contigo, cara, eu virei piloto de corrida. Porra, sabe? Que menino que não assistiu Senna e gostava de Fórmula 1 não sonhava dirigir um carro, pilotar um carro de corrida. Então, fui campeão brasileiro de corrida, de rally. Que legal, parabéns. Então, obrigado, cara. Então, acho que isso são várias concretizações, assim, que a gente não pode, sabe, deixar de valorizar e deixar de agradecer a Deus aí, porque a nossa vida tá caminhando no caminho que a gente sempre sonhou. É isso. Por fim aqui, deixa uma palavra aí pro empreendedor, a pessoa que tá assistindo a gente, que, enfim, eventualmente o cara tá buscando aqui insights e coisas positivas pro teu negócio. Aquele empreendedor que acha que o negócio dele só funciona à base de tráfego e funil. O que você deixa de mensagem final aí pra essa turma aí? Legal. Eu acho que é importante dizer que se a tua empresa ela já vende por indicação, mas você nunca olhou para isso, você não tem um programa de indicação intencional que lembra e estimula os teus clientes de te indicar mais, com certeza você é uma empresa que está deixando dinheiro na mesa. É possível sim estimular as indicações dos seus clientes atuais para gerar mais leads e vendas, para você vender mais sem precisar gastar mais em anúncio ou mesmo dar desconto ou mesmo gastar com influenciadores caros. Eu acho que o simples fato de um empresário saber que isso existe e passar a olhar para isso, né? Opa, como é que eu posso fazer para... será que funciona no meu negócio? Será que eu posso buscar um pouco mais de informação, conteúdo sobre isso? Acho que essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui. É possível fazer isso, isso existe. E muito provavelmente aí no negócio de quem está nos ouvindo, você pode utilizar isso como uma ferramenta de gestão que está no teu controle, né? Porque uma coisa é boca a boca. Deixa lá. Boca a boca você não controla, é orgânico, passivo. Você não consegue chegar pro seu time e dizer agora, pessoal, vamos dobrar o boca a boca, porque dobrou a meta aqui de novembro. Não tem como. Agora, quando você usa método, quando você usa as alavancas corretas, quando você metrifica, aí você começa a ter gestão e controle sobre esse canal. E eu acho que se eu sair daqui conscientizando um pouquinho os empresários aí brasileiros de que isso existe, acho que eu já tô feliz. Muito bom. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Nô, pela presença. O tempo é, cara, extremamente corrido. Eu sou um admirador aí, cara, do teu movimento, do teu trabalho. Então é uma honra, cara, te ter aqui. Como é que a galera te acha aí? Deixa teus contatos. Legal. Por favor. Meu Instagram é @RodrigoNol. N de navio, O-L-L. E basicamente em qualquer lugar que você digitar Rodrigo Nol ou Base Viral, você vai nos achar. A gente está em toda e qualquer rede social. Vai lá no Google, digita Rodrigo Nol ou Base Viral, certamente você vai nos achar. A gente tem blog, tem YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem Threads, tem tudo. Wikipedia, estamos fazendo agora. Cara, realmente é bem fácil de nos achar. E eu que agradeço o convite, cara. Obrigado. Eu admiro bastante, conheci teu negócio aquela vez que a gente conversou um pouco mais lá em profundidade. E fiquei bem interessado, assim, em ser cliente em alguma oportunidade da minha vida também. Obrigado pelo convite. Imagina. Pessoal, vocês me encontram lá no Fábio G. Moraes no Instagram. Sigam lá de novo, Concretiza Podcast, tanto no Instagram, no YouTube. Deixe lá seus comentários, traga aqui para nós o que você gostaria de ver aqui, qual o site você mais gostou. Alimente, por favor, esses feedbacks são muito importantes para nós. Valeu, abraço, até o próximo episódio.